Então, meninas, que feliz que eu tô, que vocês estão aqui. Eu estou muito animada. Tenho algumas coisas que eu quero conversar com vocês hoje sobre os nossos horários, né? Sobre a leitura de Atos, que eu estou muito animada para fazer junto com vocês. E também com a leitura do nosso livro, né? O livro Sem Limites, que eu comentei com vocês na última reunião. E eu quero falar para vocês, meninas, que eu sou apaixonada com a Bíblia, eu amo a Bíblia. Eu era uma pessoa que eu não gostava de Bíblia, eu não queria saber de Bíblia, eu levava a Bíblia na igreja porque tinha que levar a Bíblia para a igreja. Mas quando eu tive um encontro, né, real com o Senhor, eu tive esse encontro genuíno, verdadeiro com o Senhor em 2019, dia 6 de outubro de 2019, foi numa igreja americana, bem tradicional, e eles são assim, não, né, eles não são, não é uma igreja que dá glória a Deus, não é uma igreja que pentecostal, eles não são. E então, assim, eu estava num culto nessa igreja e, de repente, no meio do louvor, assim, o ministro do louvor, ele falou uma palavra e aquela palavra foi tão profunda em mim, assim, o que ele falou, e ali, e o que ele falou assim, você já entregou sua vida para o Senhor? Você já aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador? E aquilo ali mexeu completamente comigo, porque quando a minha mãe aceitou Jesus, eu tinha 6 aninhos. Então, eu nunca passei por o processo, né, da entrega, o processo de entregar, né, aceitar Jesus como meu Salvador. E quando ele falou aquilo, mexeu tanto comigo, eu falei, meu Deus, como assim eu nunca falei isso? E ele, logo em seguida, ele falou, e o controle da sua vida? Você já entregou para o Senhor? E eu era daquelas pessoas assim que eu tinha o controle, eu tinha o plano de A a Z, porque no Alasca vivia só eu, meu marido e os nossos filhos, então eu tinha planos para tudo, né? Se alguém ficasse doente, se acontecesse alguma coisa comigo, com ele e tal. E aquela manhã, assim, foi muito impactante para mim, foi muito forte. E ali eu entreguei minha vida completamente para o Senhor. E quando eu fui para casa, eu falei, meu Deus, e agora? Porque eu não queria o Jesus da minha mãe, da igreja que eu cresci, né? Porque eu tinha medo. Aquele Jesus que eu conheci, aquele Deus que eu conheci, era um Deus severo, era um Deus rude, era um Deus de punição, né? Então, assim, desde quando os meus filhos eram pequenos, dava uma febrinha neles, alguma coisa, eu corria para a igreja, eu tinha medo, eu falava, meu Deus, o Senhor vai levar os nossos filhos porque a gente não está indo na igreja. Tudo era como se Deus estivesse me punindo de algo, né? Então, eu estava indo para casa depois dessa manhã que eu entreguei minha vida para o Senhor, eu falei assim, mas eu não quero ter medo de Deus, eu quero amar Ele, agora eu aceitei Ele na minha vida, e eu fiz uma oração dirigindo no carro, indo para casa, voltando para casa aquele dia, eu falei assim, Senhor, eu quero conhecer o Jesus da Bíblia, eu não quero né, o Jesus que eu aprendi, porque aquele Deus eu tenho medo dele. E aí eu comecei, assim, a mergulhar nas escrituras. Eu falei, Deus, eu preciso aprender, eu quero conhecer o Deus da Bíblia, eu quero conhecer esse Jesus de amor. E, meninas, assim começou a minha paixão pela Bíblia. E eu acho que foi em 6, 7 meses, a primeira vez, eu li a minha Bíblia inteira, assim, eu queria comer, eu queria ler, e quanto mais eu fui lendo, eu fui aprendendo, eu fui descobrindo um Deus totalmente diferente daquele que me foi apresentada, né, na minha infância, na minha juventude, e hoje eu sou completamente apaixonada pelo Senhor, sou completamente apaixonada pela Bíblia. Eu leio mesmo com prazer, com amor, e cada vez que eu leio, eu aprendo, né, cada vez mais. E eu digo que eu fiz
um pacto com o Senhor, né? Eu falei assim, Deus, todos os dias, antes de dormir, eu vou checar minhas redes, eu vou ver minhas redes sociais, aí eu vou ler a Bíblia. É a última coisa que eu faço no meu dia. Depois que eu leio a Bíblia à noite, eu desligo meu telefone e vou dormir. Eu não olho mais nada. E quando eu acordo pela manhã, eu geralmente acordo uns 15, 20 minutos mais cedo, dos horários, quando eu tenho algum horário, um horário específico para acordar, eu falo assim, Senhor, antes de checar as minhas redes sociais, mensagens, o que seja, eu preciso ler a Bíblia. Então, de manhã é a mesma coisa, e tem sido maravilhoso, tem sido uma rotina que eu peguei, assim, que é o meu momento favorito de ler e estudar a palavra de Deus. E durante o dia eu lembro de algum versículo, alguma coisa, eu volto lá, dou uma olhadinha, porque hoje em dia nós temos a facilidade do celular, né? A gente está com o celular na mão, tem o aplicativo da Bíblia ali, então mais fácil para a gente estar meditando e relendo e tal. E então, meninas, e quando o Senhor começou, esse ano eu comecei a leitura da Bíblia já em janeiro, e muitas coisas foram acontecendo, e eu fui sentindo a necessidade, né, de ler a Bíblia juntas. A minha amiga pastora Dri está aqui com a gente, nós começamos a fazer isso nos últimos, acho que 2 anos, se eu não me engano. A gente tinha 2 vezes por semana, às vezes 3, se eu não me engano, nós tínhamos o nosso momento de manhã, que a gente estudava a Bíblia juntas, e foi tão gostoso, e eu ficava assim, meu Deus, mais mulheres precisam fazer isso, porque ler sozinha é uma coisa, ler acompanhado, né, você vai aprendendo melhor, entendendo melhor. Então, assim, quando começou agora o grupo, eu falei assim, meu Deus, eu vou iniciar o livro de Atos. E quando eu falei, né, com algumas meninas, elas falaram, nossa, é perfeito para a gente começar a fazer o estudo do livro de Atos. Então, nós estamos aqui para ler, quero falar um pouquinho sobre, né, sobre Atos para vocês. Eu não sou uma pregadora, eu não tenho nenhuma expertise, né, nenhum conhecimento aprofundado das escrituras. Então, assim, mas eu quero dividir com vocês aquilo que o Espírito Santo vai colocando no meu coração. Eu deixei o chat aqui aberto, então, o que vocês tiverem de perguntas ou alguma coisa, a gente vai lendo juntas, ou abra um microfone se tiver alguma pergunta, para a gente ir estudando, né, a palavra de Deus juntas, que eu acho que vai ser um tempo, eu tenho certeza que vai ser um tempo muito proveitoso para a gente fazer isso, né? Então, meninas, sobre Atos. Atos, ele é um livro que ele mostra as nossas raízes, né? A história dos apóstolos e dos primeiros cristãos nos ensina o verdadeiro evangelho. E eu comecei a dar uma lida, eu fiz algumas pesquisas, fiz algumas anotações, e para a gente entender, né, melhor, antes eu começava a ler um livro da Bíblia, eu já começava a ler ele, eu não estudava o que o livro era, sobre o que aquele livro falava, né, e tal. E eu tenho uns pontos bem interessantes aqui sobre Atos, e eu quero dividir com vocês. Nos evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê a trajetória linda de Jesus, né? Desde a escolha dos primeiros discípulos, o ensinamento, o treinamento dos discípulos, até a morte e ressurreição. E no livro de Atos, nós vemos, a gente começa a ver a caminhada dos discípulos quando eles estavam sozinhos, né? E quando Jesus teve a ascensão, que Jesus foi ao céu, eles começaram a trabalhar sozinho. E Atos, ele mostra o desenvolvimento dos discípulos quando eles estavam sozinhos. E eles foram, né, colocando tudo em prática. Foi a parte que foi onde eles começaram a colocar em prática aquilo que eles aprenderam quando eles estavam com Jesus. E quem escreveu o livro de Atos foi Lucas.
E Lucas, ele quis registrar os acontecimentos antes e depois que Jesus voltou para o céu. E também a gente vê em Atos, né, que Pedro, ele era o discípulo que ele tinha, ele era sanguíneo, né? Pedro era uma bênção. Mas ele tinha muita sede, né, de estar perto do Senhor, ele tinha aquele fervor dentro dele, né? E a gente vê que Pedro, ele era o corajoso, ele queria estar mais perto de Jesus, né? Quando ele viu Jesus sobre as águas, né? E ele foi caminhando em cima das águas, foi afundando e pediu misericórdia, né, ali para Jesus segurar a mão dele. E a gente vê Pedro ali, né, querendo saber o que ia acontecer com a vida de João, Pedro cortando a orelha de Malco, negando Jesus 3 vezes, né, e em Atos a gente vê um Pedro totalmente diferente e perdoado. Então, nessa primeira parte do livro de Atos, né, o Pedro, ele assume a liderança dos discípulos, né, ele se torna uma figura bem destacada, e nós vemos que muitos milagres, curas e ressurreição colocava a igreja cada dia mais, né, sobre os holofotes dos gentios, e o Senhor acrescentava mais e mais pessoas à comunhão da igreja. A gente também vê o cumprimento da promessa de Jesus, da descida do Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecostes, e que foi um marco na história da igreja, um divisor de águas. E na segunda parte do livro nós encontramos um dos homens mais importantes na história do cristianismo, né, o apóstolo Paulo, que ele foi de perseguidor a perseguido. E foi através de Paulo que Jesus ele emitiu as principais doutrinas da nova aliança, né, e a expansão do conhecimento do reino de Deus. E também a gente vê as primeiras viagens missionárias de Paulo e o seu julgamento. E então, meninas, é isso que a gente vai estudar no livro de Atos. E eu quero dar a oportunidade para vocês, para saber se algumas de vocês quer fazer um comentário sobre o livro de Atos, acrescentar alguma coisa, ou até mesmo me corrigir. Como eu falei para vocês, eu não sou nenhuma não tenho nenhuma expertise em conhecimento, né? Então, eu quero dar essa liberdade para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa. Fiquem à vontade, pode abrir o microfone. Oi, amiga, tá me ouvindo? Agora tô. É um prazer estar aqui com você. Não tô te vendo. É normal? É só para ouvir? Não, amiga, é hoje que eu não tô podendo abrir minha câmera aqui, mas no próximo, a partir de amanhã, eu vou estar abrindo ela, assim. Ah, tá. Entendi. Beleza. É que eu não... Sabe como que eu sou leiga nesses negócios, né? Viu? Mas é um prazer estar aqui. Pode falar. Juntamente com vocês nessa noite e estar compartilhando um pouquinho da palavra. Eu creio que o Espírito Santo vai ministrando aos nossos corações, né? Através de cada uma de nós, através da sua vida, aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida, aquilo que você tem carregado, aquilo que Ele tem depositado na sua vida, no secreto, que você vai derramar aqui em nossas vidas. Uma sugestão que seria interessante, nós vamos estudar Atos, e como você disse, Atos foi escrito por Lucas, né? E a gente tem lá em Lucas também, que seria como se fosse o primeiro livro, tá? Então, Atos é como se fosse uma continuação lá de Lucas. Então, seria interessante, até mesmo fora daqui, quem puder, estar lendo simultaneamente. Como a gente está estudando à noite, né? Durante o dia a gente pode também estar lendo um pouco de Lucas para ver, de repente, alguma semelhança, alguma coisa que possa chamar a atenção entre Lucas, né? O capítulo ali de Lucas, dos Evangelhos, e Atos, tá? Porque, pelo que eu estudei, andei dando uma olhada, Atos é como se fosse uma continuação
do livro de Lucas, né, dos evangelhos. Então, eu acho que seria legal também, simultaneamente, a gente estar lendo, de repente tem alguma curiosidade, alguma coisa legal que vai ser parecido aqui com Atos, que a gente vai poder compartilhar, tá? E o que nós vamos falar aqui em Atos também é o começo, né, da igreja do Senhor Jesus na Terra. O Senhor estava preparando os discípulos, apóstolos para isso, para esse tempo, né? Como você disse, nós vemos um Pedro antes e um Pedro depois, né? Quando o Senhor restaura, e ele é um homem totalmente ali mudado pelo Espírito Santo, totalmente transformado aqui em Atos. E é tão bom, é tão maravilhoso poder ver essa diferença, essa maturidade que ele está aqui em Atos, né? A gente já começa aí os primeiros capítulos vendo o que o Espírito Santo fez e o que o Espírito Santo fez na vida dele, não somente dele, mas de todos os discípulos ali, mas é muito bom ver essa transformação. Então, com certeza, nós vamos aprender muito aí nesse tempo, estudando esse livro. Isso vai ser uma bênção. Eu creio que juntas, né, nós vamos estar aqui descobrindo, né, a igreja primitiva, né, como começou e como a dedicação deles, né, ali para a obra, né, para início da igreja. Foi muito lindo tudo que o Senhor fez. Então, deixa eu começar. Quero ler com vocês aqui Atos 1. Eu vou ler algumas partes do capítulo 1. Bom, na verdade, eu vou lendo tudo aqui. Nós vamos ler, meninas, na Bíblia, na versão NVT. Eu acho que ela é uma tradução bem fácil, né? Mais fácil para a gente entender. Ela é bem aberta, bem clara. E Atos 1 fala: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhe disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aqui eu já vejo uma coisa muito, muito, muito importante, que Jesus, ele deu uma ordem, né? Ele falou: não saiam, fiquem aqui, porque dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E o que me chama a atenção aqui é que eles não conheciam o Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha descido ainda, né? Então foi ali que teve o primeiro encontro, né, deles com o Espírito Santo. E eles obedeceram o que Jesus falou, mesmo Jesus não estando mais com eles. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, Jesus estava comendo com eles e deu essa ordem, né? Que não era para ele sair de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, e era o Espírito Santo, né? O versículo 6. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. E aqui
eu acho assim que nos dias de hoje, né, para nós, às vezes, o Senhor, ele nos dá uma ordem e a gente já quer saber quando vai ser, como vai ser, que hora, que dia, que data vai ser, no inverno, no verão, como vai ser. A gente já tem essa ansiedade, né, de querer saber. E eu mesmo, meu Deus, eu preciso me policiar muito, orar e pedir muita ajuda do Espírito Santo, porque eu gosto de programar as coisas e aí eu já quero saber tudo, né? E quando a gente entrega o controle de todas as coisas para o Senhor, a gente tem que viver na agenda de Deus, no tempo dele, né? E Jesus falou aqui, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a vocês saberem. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Eu acho isso muito lindo, porque nos ensina, né, a perseverar, nos ensina a esperar no Senhor sem estarmos ansiosos, né? Depois de ter dito isso, foi levado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. E então aqui, né, a gente vê que o Senhor, ele deu uma ordem para eles e foi as últimas palavras que Jesus falou, né, antes dele subir, e os discípulos ali viram ele subindo e veio os anjos e falou: da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai descer. E é o que nós estamos esperando, né, esse dia tão precioso chegar, que é o dia da volta do Senhor. No versículo 12. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém. E eles deram ao lugar o nome aramaico, Aceldama, que significa campo de sangue. E Pedro continuou: estava escrito no livro de Salmos, que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe o seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiverem conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida, oraram: Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas nesse ministério,
pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros homens. E aqui a gente vê, eu percebo que eles viviam em união, né? Eles estavam unidos. Eles foram escolher, quando eles foram escolher Matias, né? A palavra fala que eles estavam, primeiro aqui em cima fala que eles estavam no mesmo propósito, né? E eles oraram para que um outro homem fosse colocado no lugar de Judas. E eles não fizeram, eles somente não foram lá e escolheram, vamos escolher esse aqui porque ele tem mais conhecimento, ou vamos escolher esse aqui porque N razão, né? Mas eles foram para a oração, pedir ajuda ao Senhor, que o Senhor revelasse, né? Que o Senhor ajudasse eles a escolher qual seria o próximo apóstolo, né? Que o Senhor ia colocar no lugar de Judas. Drito, quer fazer algum comentário, amiga? Então, como você disse aqui no versículo 14, é interessante, acho que ressaltar que todos estavam, né? Como você disse, todos eles se reuniram em oração com um só propósito, né? Acompanhado de mulheres e Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Então, é muito interessante que eles estavam ali, sim, obedecendo uma ordem do Senhor, como foi feita ali no primeiro versículo, né? Não saiam de Jerusalém até que do alto, né? Venha e seja revestido do poder de Deus. Ou até que o Pai envie a promessa, que era a promessa de Jesus. E eles obedeceram e ficaram naquele lugar, né? Orando para que a promessa viesse. E orando num só propósito. Todos eles estavam naquele mesmo lugar e orando para um mesmo propósito, né? Para que viesse o Espírito Santo, então, como fora lhes prometido. Então, é bem interessante esse pedacinho, chama atenção, salta aos olhos, porque tem momentos que nós vamos precisar nos reunir em um só propósito, né? Em união e no propósito daquilo que o Senhor tem chamado. Muitas vezes o Senhor vai reunir algumas pessoas, algumas mulheres, um grupo, para estar em um lugar e orando por um mesmo propósito, para que estabeleça a vontade dele naquele lugar, naquelas vidas, naquela região, né? Porque mais para frente a gente vai ver como isso tudo impactou, né? Lá no capítulo 2, depois, nós vamos ver como a questão da obediência, de estar unidos num lugar, num propósito, vai impactar todos naquele lugar, né? Então é isso, amiga, só para ressaltar. Exatamente. Obrigada, Dri. Porque muitas das vezes, né, a gente precisa umas das outras para né, a gente estar juntas em oração em alguns assuntos específicos, né? E às vezes a gente tem vergonha de pedir uma oração, pedir uma ajuda, mas quando a igreja ela se iniciou, né, ela começou, eles oravam juntos, eles estavam num só propósito. E eu sempre ressalto muito isso, assim, porque eu acredito que no meio de tantas mulheres, o Senhor, ele tem mulheres em estações parecidas. E isso é muito importante quando a gente fala, quando a gente divide, né? Assim, o que tem acontecido na minha vida, na vida da Dri, minha amiga, assim, ela é um bálsamo para mim, eu sou um bálsamo para ela. Nós estamos numa estação muito parecidas, né? Nossos filhos foram, né, para outro país, foram embora para outro país. A filhinha dela foi com o marido embora para outro país. O meu foi, né, foi para o Alasca, para a terrinha dele, trabalhar, estudar. E tem sido tão gostoso, assim, a gente não conversa muito, mas de vez em quando a gente está ali, amiga, como é que tá? Tá mais leve? Como tá o coração? Né? A gente fizemos acho que 1 ou 2 reuniões para conversar, para saber como como uma e a outra estão,
porque é importante a gente ter, né, essa conexão, né, essa comunhão, essa liberdade de saber o que as nossas irmãs estão precisando, de ter um momento ali que seja 5, 10 minutinhos de uma oração juntas. Isso faz toda a diferença na vida, né? De uma mãezinha, de uma esposa, né, que está passando por um momento delicado, um problema mais sério, né? E vamos lá então, meninas. Então não esqueçam, né? Se vocês têm amigas que vocês sabem que estão precisando de algo, se vocês viram ali no grupo uma mensagem de alguém que está precisando de alguma coisa, né, um momento difícil, com o filho, com o marido, uma enfermidade, no trabalho, né? Às vezes a tua palavra vai ser só duas, a tua frase, o que você vai falar vai ser duas coisinhas. Vou orar por você. Faz toda a diferença. Né? Faz toda a diferença a gente ouvir alguma coisa, porque eu acredito que o Senhor, ele tem nos colocado juntas, né? O Senhor, ele tem nos conectado para ser essas mulheres, né? Uma ajudando a outra, para ser um bálsamo na vida de uma da outra. Vamos lá no capítulo 2. Eu amo o capítulo 2 de Atos, gente. Eu sou apaixonada muito, muito. Fala assim, o título fala a vinda do Espírito Santo. Versículo 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habitava. E aqui, né, eu vejo assim, eu fico imaginando como foi, né? Como foi estarem todos ali esperando algo que eles não conheciam, eles não sabiam como ia acontecer, como era, né, a chegada do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre eles, né, e aqui, né, fala que algo surgiu semelhante a chamas ou a línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eu sempre achava, desde sempre, até mais ou menos uns 2 anos, talvez 3 anos atrás, eu sempre achava que, quando fala o versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava, eu sempre achei que era línguas estranhas. A minha vida inteira eu sempre imaginei que era isso. E uma vez estudando a Bíblia em uma outra tradução, né, e eu tive esse entendimento, né, mais aberto, e eu entendi. Porque do capítulo 5 para frente fala assim, naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Então, quando eu li essa parte aqui, eu falei, meu Deus, não eram línguas estranhas, eram idiomas, né? Era o italiano, o francês, o português. E eu fiquei maravilhada. Eu falei assim, meu Deus, e eu sempre achei que fosse línguas estranhas e tal. E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, então, né, quando a gente recebe o Espírito Santo na nossa vida, a gente tem ele conosco, nós somos capazes, tá, meninas, de aprender outro idioma e pedir ao Senhor, e ele destravar em nós isso. E então, assim, eu fiquei maravilhada quando eu descobri isso. Eu falei, meu Deus, é muito mais profundo, né, do que aquilo que eu imaginava que era. Muito, versículo 7.
muito admirados, exclamavam: como isso é possível? Estes homens são todos galileus, e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. E, né, lendo aqui, eu falei, meu Deus, foram muitos idiomas, né, que o Espírito Santo desceu e invadiu aquele lugar, aquelas pessoas, e eles foram cheios e saíram falando. E, né, o Senhor Jesus, ele permitiu, talvez seja outra palavra que eu poderia usar, mas ele permitiu que fosse dessa maneira, para que o nome dele fosse glorificado, para que as novas, né, as boas novas, fossem espalhadas para essas pessoas que não conheciam ele, não conheciam, né, o que Jesus fez, né, para que fosse espalhado, né, mais rapidamente pela terra quem era Jesus, né? E como Deus é maravilhoso, porque ele faz as coisas muito... Ele poderia pegar um de cada um ali e enviar para aqueles lugares, para que chegasse lá e eles falassem, né? Não, mas foi muito mais rápido, né? Foi ali mesmo e eles estavam maravilhados, né, com as coisas que Deus fez. O versículo 12. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito, até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob o seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre, que minha língua o louve. Meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encheras com a alegria de tua presença. Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo.
pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunha disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje, pois Davi não subiu ao céu. No entanto, disse: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza, todos em Israel, que é esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de seus pecados. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus. E Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. E é muita coisa que aconteceu, né, com a descida do Espírito Santo, a dúvida das pessoas, né? E a gente vê aqui que mesmo ali na crucificação de Jesus, muitos viram a crucificação, muitos participaram, né, da crucificação, dos 3 dias, da ressurreição, ouviram que Jesus ressuscitou, porque Jesus, ele ficou ainda, né, na terra 40 dias após a sua morte. Mas mesmo assim, eles continuaram não acreditando. E já tinham profetas, né, Davi, Joel, que já tinham profetizado sobre o que ia acontecer. Então, porque às vezes a gente passa por algumas situações, a gente fica, meu Deus, mas eu não acredito que essa pessoa viu tudo, e ela participou de tudo, e mesmo assim ela não acredita e tal. Como a palavra de Deus fala, né? Nada é novo debaixo do sol. É tudo uma repetição de coisas que já aconteceu, né? Então a gente vê, assim, que nós precisamos estar firmes na nossa fé, naquilo que nós cremos, né, levar as boas novas, independente se tem perto de nós ou ao nosso redor pessoas que não acreditam, vão chamar você de doido, de louco, de bêbado, de fanáticos. Então, nós precisamos mesmo estar firmes na nossa fé, naquilo que o Senhor fez em nós, né? Precisamos estar, ter certeza da nossa fé, da nossa confissão no Senhor, né? Aqui fala assim: meninas, eu parei, acho que foi no 29, né? Me perdi aqui. Não, foi mais para baixo. Peraí. Cadê? Achei, 41. Isso. A Marli levantou a mãozinha. Pode abrir o microfone, Marli. Boa noite, meninas. Meninas, eu estava ouvindo essa semana exatamente sobre o Espírito Santo. E eu ouvi o seguinte, que nós, humanos, somos formados de corpo, alma e espírito. E lá em Gênesis 3, quando
ocorre a queda do homem, o homem naquele momento ele perde essa parte que é a parte espiritual. Então ali há uma morte, a morte dentre o espírito, então ele não tem mais aquela intimidade que, que tinha antes com Deus, né? Então, nesse momento do livro de Atos, né, porque quando um homem, lá em Gênesis, perde o espírito, a prata e a presença de Deus, nós vemos aqui que a presença de Deus se manifestou mais para frente para Abraão, para Moisés, para os servos do Senhor pontualmente, né? E quando até Moisés estava no monte buscando, quando ele estava ali cansado e houve a necessidade de ter os 70 ajudando, auxiliando na obra, trabalhando, o próprio Deus orientou para que todos estivessem ali e o Senhor derramou a sua presença. Ao derramar a presença de Deus, eles começaram a profetizar. E isso ocorria com alguns profetas pontualmente. Quando eles iam para uma batalha, buscavam o profeta. Quando eles iam fazer algo, perguntava a Deus. Davi mesmo se sente angustiado quando ele cai, né, peca com a mulher de Urias, e ele pede a Deus que não retire dele o Espírito Santo. Ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. A coisa mais importante, até que arrepiada aqui, a coisa mais importante que nós temos na nossa vida é o Espírito Santo. E algumas pessoas tratam o Espírito Santo como se fosse uma visita, se esquecendo que ele habita dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E sabiamente, né, graças a Deus, o Senhor te deu essa clareza de entendimento, porque quando ocorreu a queda da Torre de Babel, aquelas línguas trouxeram confusões, mas no Pentecoste, esta língua, ela traz uma expansão do Evangelho, porque ali eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus e puderam sair para todas as nações, é, demonstrando sinais, maravilha, falando de Cristo, mas cheio da convicção, porque eles estavam levando o Espírito Santo de Deus. E ali o Senhor foi expandindo como chegou a nós. Chegou até nós esse conhecimento, porque nós abrimos o nosso coração. Porque nós, todo ser humano, as pessoas às vezes falam assim, todos são filhos. Não, todos somos criaturas de Deus. Mas algumas pessoas, elas não temem a Deus, elas não amam a Deus. Mas a chuva vem para todos, a chuva cai tanto na terra quanto no mar. Deus não faz acepção de pessoas, mas o que tem o Espírito Santo de Deus, ele é diferente. Ele age diferente, ele ouve diferente, ele tem discernimento diferente, porque ele busca o Senhor. Posso eu estar dentro de uma igreja há anos e não ter o Espírito Santo? Sim. Posso eu falar até línguas estranhas e não ter o Espírito Santo? Sim. Porque você, às vezes, está ali no automático. É como pessoas que sabem dirigir carro, pega o carro, senta e vai no automático. Mas você, como a Jane sabiamente começou, e ela falou assim, olha, eu me preocupo em estar na presença do Senhor. Por mais afazeres que nós tenhamos, por mais trabalho que nós tenhamos, seja dentro do nosso lar ou fora, a coisa mais importante é nós nos preocuparmos em agradarmos o Espírito Santo. Você mesmo citou, Pedro foi transformado porque houve nele a preocupação de agradar primeiramente a Jesus, ele teve o privilégio de andar com Jesus, mas de seguir o que o Espírito Santo lhe ordenava, que seguir o que Jesus estava mostrando, os sinais, as maravilhas foram ocorrendo pela fé. Mais à frente nós vemos o apóstolo Paulo, e vai ser sempre mencionado e falado sobre a importância de nós proclamarmos e falarmos sobre o Espírito Santo, que muitas pessoas estão negligenciando e tratando o Espírito Santo como se fosse, está aqui dentro do meu coração, Jesus está aqui no meu cantinho, empoeirado, não preciso disso. Quando eu vou à igreja eu vejo aquele movimento, ou eu vejo as pessoas ali chorando. Não, eu sinto sim, e não é isso, não é isso. O Espírito Santo é como você me falou, Jane, ele sente fome, ele sente sede, ele precisa estar próximo da presença do Pai. Nós somos totalmente uma nova criatura quando nós nascemos em Cristo. Senão você vai ser um crente dentro da igreja morto, um crente dentro da igreja cego, um crente dentro da igreja surdo, um crente dentro da igreja aleijado. Porque o que te falta? Você glorificar o Senhor, honrar o nome do Senhor e expressar com amor, com gratidão, com humildade, a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém?
Amém. E no próximo versículo aqui, fala exatamente sobre isso, né? Fala assim, Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência os seus ouvintes, salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Por quê? Porque porque aqui Pedro, ele já tinha o Espírito Santo, ele já tinha recebido o Espírito Santo nele. Quando nós recebemos o Espírito Santo em nós, é o Espírito Santo que convence as nossas palavras, né? E eles aqui, o versículo 41 fala que os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve, né, cerca de 3.000 almas que se entregaram para o Senhor, né? 3.000 pessoas. Então, a gente vê que eu não dava não é que eu não dava tanta importância, né, ao Espírito Santo, mas eu li um livro, né, Bom Dia, Espírito Santo, e aquele livro também, ele transformou a minha visão do Espírito Santo. Ele está aqui, ele caminha comigo, eu preciso buscar ele, eu preciso, né, ter ele, porque ele é muito importante na nossa vida. E muitas das vezes, né, a gente, né, fala com Deus e, né, o sangue de Jesus tem poder, é Jesus, é Deus, e a gente não usa tanto o Espírito Santo, não pede tantas coisas para ele. Ai, Senhor, eu preciso de uma bênção. Ai, Senhor, a gente conhece e entende que tem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são 3 em 1, mas cada um tem sua função, né? E o Espírito Santo, ele foi enviado para nós como nosso auxiliador. É como se nós tivéssemos a nossa casa e nós tivermos uma pessoa nos auxiliando. Você vai pedir para a pessoa, é ela que está te auxiliando, né? Então, assim, o Espírito Santo, ele foi nos dado para isso, né? Para ser o nosso auxiliador. Então, tudo que nós precisarmos, tudo que nós... os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas, né, incertezas, de última hora, uma coisa aconteceu, uma decisão que você tem que tomar, a gente pedir ao Espírito Santo, né? Não é errado a gente pedir para Jesus, falar com o Senhor, mas o Espírito Santo, ele foi nos dado para ser o nosso auxiliador, né? O nosso consolador. Quer acrescentar alguma coisa, Adri? Então, na verdade, assim, como vocês estão colocando, o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade. Então, não tem como a gente separar. É Pai, Filho e Espírito Santo, né? Embora muitos talvez não consiga entender essa importância, mas hoje é ele que está na Terra. Hoje é ele que está fazendo, é ele que convence, né? É ele que consola, é ele que ensina, é ele que nos dá a sabedoria que vem do alto. É ele. Então, assim, e a gente vê aqui que Pedro, a partir do momento que recebe o Espírito Santo ali, que tem o Espírito Santo em sua vida, ele abre a boca, e a partir do que ele abre a boca, que ele está falando não é novidade nenhuma, porque o que ele fala ali é a respeito da palavra, ele está citando a Bíblia, ele cita Joel, ele cita Davi, ele cita a Bíblia. Né? Então, assim, ele não ficou talvez ali, tá? Tô aqui imaginando, mas ele não ficou se preparando 2, 3 dias antes, escrevendo uma palavra, uma ministração para poder liberar sobre eles ali. Talvez ele nem tivesse a intenção, nem soubesse que isso iria acontecer. Eles estavam ali reunidos, esperando uma promessa, estavam em obediência. E a partir do que veio sobre eles, né? E o dia que eu estava lendo aqui, e também amo, claro, esse capítulo 2, porque quando o Espírito Santo vem, e ele vem com muito barulho, né? E se faz muito barulho naquela sala, naquele lugar, e o barulho é tão alto, é tão grande, que chama a atenção das pessoas que estão ao redor, né? Então, ali a palavra diz que eles ficam espantados quando eles veem aquele barulho. Então, quando há uma manifestação do Espírito Santo, e ela vem através da obediência, ela vem através
porque da promessa, porque era uma promessa juntamente com a obediência, então veio o Espírito Santo, e aí veio a manifestação do Espírito Santo, e essa manifestação do Espírito Santo naquele lugar ali, naquela manhã, chamou a atenção de quem estava ao redor, e as pessoas começaram a chegar, e Pedro, cheio do Espírito Santo, só liberou aquilo que estava ali, o Espírito Santo impeliu ele a falar o que precisava ser falado, quando alguns deles começaram alguns deles estavam curiosos, outros, né, eles estão bêbados, eles estão loucos, né, e aí o que Pedro faz? Eu preciso trazer entendimento a estes que não estão entendendo o que está acontecendo. E ele vai de ímpeto, pelo Espírito Santo, acredito, né, falar da palavra. Ele simplesmente abre a boca e começa a falar. E ali, como você leu, 3.000 almas se converteram, né? Mais de 3.000 almas se convertem numa manhã. Então, assim, se isso não é obra do Espírito Santo, né? Obra dele na vida daquele que obedece, daquele que permanece, daquele que ouve a voz do Senhor, e o Senhor disse que ia fazer, e eles ficaram ali até que se cumprisse, e é isso, amiga. Se você começar a falar, você sabe como que é. Então, é isso. E eu vejo aqui, né, que até para nós, trazendo para nós nos dias de hoje, né, quando a gente se coloca à disposição do Espírito Santo, é ele que vai trazer à nossa mente aquilo para nós falarmos, né? Porque uma eu falo de mim, né? Minha maior preocupação é, meu Deus, o que eu vou falar, como vai ser? Mas o Espírito Santo, quando eu me coloco, mesmo, né, não sabendo, e falo, Espírito Santo, eu sou, né, eu sou um vaso, né? Eu sou um instrumento. Eu estou aqui, então desce sobre mim e ele vai trazendo a memória, a nossa memória, aquilo que a gente precisa passar para as pessoas, né? E isso é muito maravilhoso. E a parte final aqui, meninas, do capítulo 2, né? A 2:42, versículo 42, para mim fala assim, o título fala, a comunidade dos novos convertidos. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E eu acho esse aqui muito maravilhoso, porque esse foi o início da igreja, né? Foi o começo da igreja, a alegria que eles tinham, né? A dedicação que eles tinham o prazer de estar juntos, né? De ter as refeições juntos e estar ali compartilhando tudo que o Senhor estava fazendo. E é assim que eu vejo, né? Quando o Espírito Santo ele desce sobre nós, é impossível nós continuarmos a mesma pessoa. Você vai querer estar com pessoas, né, no mesmo nível do que você, né? Às vezes a Adri tá aqui, minha amiga, ela e a Fran, a irmã dela, e às vezes a gente vai conversar, fazer um estudo bíblico, alguma coisa. Nossos estudos bíblicos é 3 horas, já chegou quase 4 horas. E é falando da palavra, é degustando, é lendo, meu Deus, é muito maravilhoso, e não é cansativo, não é chato, como eu iniciei a reunião falando para vocês, né, que a minha visão de cristã era totalmente diferente disso, era chato, meu Deus, vai ficar falando, era ruim, eu não gostava, mas quando eu tive o encontro com o Senhor, né, verdadeiro, eu nunca mais fui a mesma, eu me tornei a pessoa que eu mais temia.
E hoje eu tenho prazer de estar aqui, de ler a Bíblia, de dividir, de aprender, porque eu sempre falo que eu aprendo mais do que falo, né? E isso é tão maravilhoso, porque o que nós estamos fazendo aqui é como a igreja primitiva, a primeira igreja, né? Eles repartiam o pão, a comunhão, a oração, e repartir o pão é isso. É nós estarmos falando um pouquinho, uma fala aqui, a outra fala outra coisa, eu dou a minha fatiazinha do pão, a Marli deu a dela, a Dri deu a dela, na próxima reunião, quem sabe, né, a Tamara, a Dona Isolete, a Fabi, a Sônia, as outras vão trazer alguma coisa, algum conhecimento, algum versículo que lembrou. E é isso, a igreja primitiva é essa, né? É o primeiro amor, e eu acho que é isso que nós precisamos estar buscando, né? O Espírito Santo na nossa vida, ter esse primeiro amor, essa comunhão, essa vontade de congregar, de aprender, de estar juntas. A Sara também, a Sara é uma bênção, viu, Sara? Pode ir preparando que na próxima reunião eu quero ouvir você, Sara. As outras meninas também. Então, meninas, é isso. Vamos ficar com esses 2 capítulos hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu ainda estou um pouco incerta sobre o nosso horário. Eu não sei se eu vou fazer de segunda a sexta, ou se a gente faz 3 dias, segunda, quarta e sexta, esse horário. E as terças e quintas a gente podia estudar o livro, né? Que eu comentei com vocês, algumas estavam na reunião, né? O livro Limites, quando dizer sim e quando dizer não, que eu acho que esse livro vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida, né? Limites e a família, limites e os filhos, limites e o trabalho, limites e Deus, limites e você. Então, assim, tem uns tópicos bem importantes que eu acho que nós vamos aprender muito. E eu estou só mesmo debatendo, né? Vendo o horário certinho, como a gente vai fazer, mas a princípio, eu acredito que nós vamos fazer o estudo de Atos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. O que vocês acham? Se vocês quiserem escrever alguma coisa aqui no chat, para a gente ver sobre isso. O livro, eu não vou ler o livro completo, mas essa parte aqui que eu falei para vocês, né? Ela deixa eu ver aqui. Cada capítulo, né? Ele tem umas 10 a 12 páginas, e são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capítulos só dessa parte dos limites. O livro tem outras partes também, mas eu acho que essas partes aqui é bem importante para a gente estar lendo. E eu acho que, de repente, uma semana, a gente pode ir estudando cada parte, né? Tipo, essa semana, na terça e na quinta, nós podemos estudar sobre os limites e a família, que é bem importante. Na semana que vem, os limites e amigos, aí tem os limites e o cônjuge, os limites e filhos, os limites e trabalho, os limites e você, os limites e Deus. E qual o nome do autor do livro? Eu vou escrever lá no grupo, Dona Isolete, porque é um autor americano, ele se chama Henry Cloud, e ele é um psicólogo cristão. O livro é todo baseado na Bíblia também, e eu já li esse livro. Eu sou, assim, uma pessoa muito de ler, eu gosto muito de ler, então, assim, esse livro, eu sempre falo que eu sou uma pessoa antes e uma depois do livro. Deixa eu ver aqui. O que mais que estão falando? Isso. Sônia, isso. Sempre que puder, acompanhem, porque é muito bom, né, a gente estar juntas. Eu agradeço muito que a Sônia, hoje, na correria dela, conseguiu uma meia horinha antes de estar aqui. Obrigada, amiga. E é isso, meninas. Eu acho que por hoje nós vamos ficar com esses 2 capítulos, né? Muito obrigada. E eu vou fazer uma oração para nós encerrarmos.
E se vocês quiserem trazer algo a mais, fiquem à vontade de colocar lá no grupo, né, para as meninas serem incentivadas, né, e a gente está ali trocando experiências e aquilo que a gente está aprendendo, tá bom? Paizinho amado, Paizinho querido, eu quero dar-te graças, Deus, por mais essa noite que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Pai, por estar no nosso meio, Senhor, com teu amor, com a tua graça, Deus, trazendo sobre nós, Pai, entendimento, discernimento da tua palavra, Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, por essas irmãs que estão aqui conosco, Pai, em comunhão, aprendendo mais de ti. Pai, eu entrego cada uma delas nas tuas mãos, Deus. Abençoe as suas casas, Pai, seus casamentos, seus filhos, Deus, seus trabalhos, sua saúde, Deus, tudo aquilo que carrega o nome delas, Pai. Guarda cada uma, Pai, protege, Senhor, tu sabe a necessidade de cada uma delas. Eu entrego elas nas tuas mãos, cobre com teu sangue, Pai, que nós possamos estar aqui juntas, Senhor, novamente na quarta-feira, Pai, aprendendo mais e mais do Senhor. E, Pai, que nós venhamos estar com o nosso coração e a nossa mente abertas, Pai, para entender e compreender aquilo que o Espírito Santo trazer ao nosso coração. Deus, muito obrigado por tudo, nos dá uma boa noite de paz e de descanso, em nome de Jesus. Amém, meninas. Amém. Um beijão para vocês. Obrigado por estarem aqui. E na quarta-feira a gente vai para... Dependendo do capítulo, tem uns capítulos que são maiores ou não, mas vamos tentar fazer 2 capítulos cada vez. Eu acho que vai ser muito bom, tá bom? Um beijo para vocês. Deus abençoe. E até quarta-feira. Beijo. Obrigado, Dri. Obrigado, Marli. Fiquem com Deus.